Fala galera, hoje a gente vai continuar desenvolvendo um pouquinho mais a respeito daquilo que nós temos trabalhado durante essa semana, que é justamente sobre a nossa ira, a ira que a gente sente. Nós temos estudado e entendemos já de que a ira como emoção em si, ela não é pecado, mas ela pode vir ser pecado a partir do momento que nós nos deixamos sermos dominados por ela. Mas hoje, de modo especial, gostaria de chamar a sua atenção para um problema que não se dá só com a ira, mas com as emoções de modo geral. Você já reparou que, geralmente, quando nós tomamos uma decisão baseada nas nossas emoções, quer seja raiva, medo ou qualquer outra, nós acabamos tomando decisões que não se sustentam com o tempo, ou pior ainda, decisões das quais nós nos arrependemos depois. E afinal de contas, a ira acaba não sendo diferente disso. Quando nós tomamos decisões baseadas em emoções, nós temos um problema. É claro que as emoções, elas fazem parte da nossa natureza humana e foi Deus que nos criou dessa forma. Entretanto, a gente precisa estar atento para que as nossas decisões não sejam meramente emotivas, porque elas não se sustentam com o tempo e podem nos levar a fazer coisas das quais iremos nos arrepender. Como cristãos, por exemplo, nós somos chamados a não viver apenas pelas nossas emoções, mas com as nossas emoções, mas somos chamados a viver também pelo princípio da palavra de Deus. Ela que deve ser o nosso guia, nos ajudar a tomar as decisões sábias, mesmo quando nós não estamos passando por momentos fáceis, quando a gente passa por momentos difíceis. E nós precisamos ser bem claros, as nossas decisões, elas precisam ser pautadas pela vontade, pela palavra do Senhor. E aqui se destaca outro fator também, a importância do autocontrole. Veja, isso não significa que a gente não pode sentir ira, sentir qualquer emoção. Afinal, a ira é uma emoção natural do ser humano, mas o importante é a gente aprender a lidar com ela de forma saudável, exercitando o autocontrole. E essa talvez é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Nós conseguimos controlar tantas coisas, mas muitas vezes a nossa própria vontade acaba sendo difícil. Então, administrar as nossas emoções será muito bom para nós evitarmos tomarmos decisões precipitadas nesse processo. E aqui, especificamente agora com a ira, lidando com a ira de uma forma racional, a gente tem que lidar de forma racional com as nossas emoções. Então, quando a ira bater, o primeiro passo é nós reconhecermos ela e não tentar suprimir, fingir que ela não existe, que ela não está acontecendo. Isso é muito pior, a gente ignorar o problema. Então, quando a gente tem a capacidade ou a oportunidade de racionalizar isso ajuda a gente a refletir um pouquinho mais antes de a gente reagir nessas situações. E dessa forma a gente acaba conseguindo amenizar a ira antes que ela domine a gente. Então, queridos, ser paciente muitas vezes é melhor do que ser valente. É isso que Salomão, por exemplo, trabalha no contexto dessa semana, nós estamos vendo na lição. Salomão destaca lá em Provérbios de que é melhor o que é lento para se irar do que o valente, né? E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que Salomão está querendo dizer aqui? É que aquela pessoa que consegue dominar a si mesmo, ela é muito mais poderosa do que aquela pessoa que consegue subjugar os outros, dominar as outras pessoas. Então você consegue entender? Porque o mais difícil é nós dominarmos as nossas emoções e não cedermos, por exemplo, à ira que nós temos estudado. Então, pessoal, vamos aprender a lidar um pouquinho mais com a ira de forma sábia, sendo guiados pela palavra de Deus, exercitando esse autocontrole. E dessa forma a gente vai poder tomar decisões melhores e assim evitar consequências negativas nesse processo. Deus está disposto a lhe ajudar, claro, você não pode desanimar nesse processo, não quer dizer que vai dar certo logo no primeiro momento, mas você pode se esforçar a cada dia mais lutando com isso e com certeza o Espírito Santo vai lhe ajudar a você lidar com as suas emoções. Mas não se esqueça disso, dominar a si mesmo, controlar as próprias emoções é uma necessidade que nós temos diante dos nossos relacionamentos, diante de tudo aquilo que nós vivemos, mas principalmente se nós queremos ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Deus é contigo, Ele irá ajudar você nesse processo de controlar as suas emoções para que não somente a razão, mas a vontade do Senhor, o assim diz o Senhor, guie a sua vida durante todas as oportunidades, durante todas as circunstâncias. Com certeza o Espírito Santo estará com você. Que Deus te abençoe nesse dia.